Olá pessoal, mais uma vez Carlito Garcia em Conselhos Práticos da Bíblia. E hoje eu quero falar um pouco sobre um tema muito lindo de ser abordado, de como lidar com a ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade. Temos percebido que esse tema tem sido um tema muito necessário em estar sendo falado, pregado, anunciado. Veja visto que muitas pessoas hoje têm sofrido de ansiedade na sua vida cotidiana, dentro da tua casa, da tua família, e isso tem atrapalhado o seu desenvolvimento, seu crescimento. E eu quero falar para você hoje como de forma bíblica Jesus tem tratado da ansiedade, ok? Principalmente com seus discípulos, com seus seguidores, aqueles que herdariam a missão de dar continuidade na propagação do Evangelho, fazendo com que vidas viessem a se arrepender e de fato estivesse também na presença do Senhor, ok? E o texto base que eu quero ler aqui está em Atos dos Apóstolos. Estou com a minha Bíblia aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Olha só. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então vamos entender uma questão aqui muito importante. Primeiramente, o que é ansiedade? Ansiedade é a preocupação com o futuro. Vou repetir. Ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Por exemplo, agora são 9h15 da manhã. Como que a ansiedade se manifesta? Preocupação com o que vai acontecer depois das 9h15 da manhã. O que vai acontecer na hora do almoço, o que vai acontecer à tarde, o que vai acontecer à noite, o que vai acontecer amanhã. Isso é preocupação. E quando eu me preocupo, eu estou simplesmente permitindo que a ansiedade comece a se aflorar dentro de mim. Certo? Vou repetir. Ansiedade é preocupação com o futuro, ok? E essa preocupação com o futuro, ela acaba me paralisando das minhas atividades, certo? Então, quando eu me preocupo demais, eu acabo me paralisando, acabo não fazendo nada, acabo não gerando nenhum tipo de desenvolvimento, produzindo nada, e o meu dia, ao invés de ser um dia de produtividade, acaba sendo um dia em que eu não faça nada. E quando eu faço, é a mesma coisa e acabo não saindo do lugar, ok? Mas para toda ansiedade existe o princípio de porquê de tudo isso. E como psicanalista, eu preciso mostrar para você um pouco da base da ansiedade na vida do ser humano, certo? Mas é muito importante você entender que para tudo na vida tem um início. E o início da ansiedade, ela está simplesmente enraizada, intitulada onde? Na nossa infância, certo? Justamente entre a primeira ou a segunda infância, que a primeira infância é de 0 a 6 anos e a segunda é de 6 até os 12 anos. Aonde eu aprendo tudo aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, está justamente intitulado naquilo que eu vi, ouvi e senti lá nos primórdios da minha primeira e segunda infância, de 0 a 12 anos de idade. Por exemplo, o primeiro viés que eu tenho percebido nos meus atendimentos sobre a origem da ansiedade em algumas pessoas tem sido através de promessas não cumpridas. A ansiedade tem vindo em algumas pessoas que eu tenho atendido através de promessas não cumpridas. Como assim? É quando você, quando era criança, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, pessoas que você tinha afinidade, confiança, que acreditava, te prometia e não cumpria. Por exemplo, final de semana a gente vai sair, final de semana, se você se comportar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Então aquilo ali acabava gerando em você, quando era criança, uma certa expectativa de que quando chegasse alguma coisa boa ia acontecer. Só que acabou que houve algum tipo de imprevisto com quem te prometeu
e como não foi explicado, trado clareza para você dos fatos, você acabou se frustrando com aquilo que a pessoa te prometeu. Só que isso às vezes não aconteceu apenas uma vez, aconteceu 2, 3, 4, ou você cresceu tendo promessas não cumpridas na tua vida. E isso faz o quê, Carlito? Fez com que você não acreditasse mais nas pessoas. Fez com que quando as pessoas te prometessem, você hoje, como adulto ou um jovem, você tem tido dificuldade em acreditar naquilo que as pessoas têm te prometido. Tem tido dificuldade quando alguém te promete alguma coisa, você se sente mal. Por quê? Porque o seu cérebro faz a neuroassociação daqueles momentos na infância, quando você se sentiu mal, se sentiu ruim. E isso faz com que você viva as mesmas dores de hoje. Por isso, quando alguém te promete alguma coisa, você se sente mal. Você tem dificuldade de confiar, de acreditar, sabe por causa de quê? Porque lá atrás te prometeram e não te cumpriram. Lá atrás disseram que ia fazer e não fez. Então isso tem sido um dos motivos para você ter sofrido de ansiedade, como tem sofrido hoje na sua fase adulta. Primeiro viés é promessas não cumpridas. Segundo viés é excesso de expectativa em cima de você. De repente você cresceu no nível de cobrança muito alto na tua vida. Você cresceu com um nível de cobrança muito alto na tua vida. E quando as pessoas cobram demais, você tem que se dar demais. E quando você não consegue se dar demais, vem o que? A preocupação seguinte, porque lá atrás, papai e mamãe me cobravam, meus irmãos, meus tios, quem te criou te cobrava, e você não dava o resultado, depois vinha o quê? Castigo, punição, briga, apanhava, você perdia alguma coisa. E hoje, como adulto, você também tem medo que isso se repita na tua vida. Então, antes que você venha fracassar ou não venha suprir a expectativa das pessoas, você já sofre a dor antecipadamente. Isso é o quê, querido? Isso é ansiedade. Então, a ansiedade ela se manifesta em algumas pessoas com base, primeiramente, o quê? Promessas não cumpridas. Segunda coisa, excesso de expectativa. E isso tem paralisado muitas pessoas. Eu conheço pessoas talentosas, pessoas que têm, assim, dons extraordinários, mas não conseguem exercer por causa de quê? Promessas não cumpridas, por causa de quê? Excesso de expectativa em cima dela. Isso faz com que a pessoa não se desenvolva, porque já pensa logo, olha, não vão me elogiar, não vão aceitar, vão me criticar, então é melhor que eu não faça. Faz com que pessoas enterrem o talento, certo? Isso é bíblico, né? Na parábola dos talentos, a pessoa que enterrou o teu talento falou que temeu ao seu Senhor. Então, por medo, porque medo vem de lembranças negativas, de experiências frustrantes, experiências negativas que geram medo hoje. Então, por ter visto, sentido, ouvido, sentido na pele o que aconteceu lá atrás, faz com que a pessoa tenha medo de se desenvolver hoje, certo? E o que isso tem a ver com o texto que você leu? Porque quando os discípulos chegaram até Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, antes de ser assunto ao céu, perguntaram, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Quando é que o Senhor vai fazer acontecer aqui em Israel? Em outras palavras, quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Jesus tinha percebido que no decorrer do seu ministério terreno, discipulado com os 12, vira e mexe, eles tinham aquela preocupação do futuro. Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, um assenta à sua esquerda, outro à tua direita, e Jesus sempre dizendo, olha, isso não pertence a mim, mas o Pai. E dessa vez Cristo deu a mesma resposta, trazendo o quê? Clareza. Como é que você vai eliminar a ansiedade na tua vida? Quando você entender que você precisa ter clareza dos fatos. Então Jesus trouxe o quê? Clareza. Olha, o Pai estabeleceu isso pelo seu próprio poder. Só que depois da clareza, Jesus traça com eles o quê? Uma direção. Qual a direção? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ok? Então como é que eu faço para poder vencer a ansiedade? Eu preciso ter clareza daquilo que eu quero na vida.
Você precisa ter clareza das tuas respostas. Pronto, eu tenho clareza. E agora, Kelly? Agora que você tem clareza, você precisa traçar um plano de ação. Jesus traçou muito bem isso com os discípulos. Qual foi o plano de ação? Fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Hoje, o que faz com que você não seja uma pessoa totalmente focada é falta de uma meta, falta de um plano de ação, falta de saber aonde você quer chegar. É muito fácil você traçar bem assim, eu quero ser uma bênção, mas uma bênção como? Aonde? Em que área? Eu quero ser uma bênção na minha igreja. Beleza, isso é muito bom, porém, como? Cantando, pregando, ensinando, pastoreando. Qual dom ministerial você quer desenvolver? A pessoa não sabe, eu quero ter um carro, que carro? Eu quero ter uma casa, que casa? Aonde? Quantos quartos? Quantos cômodos? Você precisa ter clareza no que você quer. É por isso que eu estabeleci um método chamado método clareza, que é disciplina no foco para gerar produtividade, aonde as pessoas alcançam resultados rápidos, sabe por causa de quê? Porque entende mais do que nunca a necessidade de estar inserida num projeto, num plano de ação. Então, Cristo traçou isso na vida deles. E tem um detalhe, gente. Fique em Jerusalém. Aí você vai ver Atos capítulo 2. O quê? O resultado da clareza com plano de ação e aquilo sendo colocado em prática. De repente, era isso que estava faltando na tua vida para as coisas acontecerem. Que é o quê? Um plano de ação. De repente era isso que estava faltando na tua vida para as coisas acontecer, que é um plano de ação. Ei, deixa essa ansiedade de lado, entenda a importância de você ter uma clareza e depois um plano de ação em cima de tudo isso. Tá bom? Deus te abençoe. Essa aqui foi mais uma palavra de Deus para a tua vida sobre como lidar com a ansiedade. E eu acredito muito em coisas grandes que Deus tem para a tua vida. Eu sou Carlito Garcia, o seu psicanalista. Se você não nos segue aqui ainda, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, compartilha, dá um like, deixe teu comentário que eu quero muito poder te ajudar, tá bom? Deus te abençoe.